Vamos pegar um exemplo. A loucura, sobre o que falávamos. Uau. A loucura, ela até centenas de anos, nunca ninguém perseguiu. As pessoas, por exemplo... Era visível a existência da loucura antigamente? Sim. Ou eles Sim. só não era perseguida? De maneira alguma. Eram vistos como maus agouros, eram vistos como lunáticos, daqui vem lua, lunáticos, que com a mudança da lua mudava o temperamento. Espíritos, eles acreditavam ou não? Tipo assim, Era levado na... Acreditavam. essa pessoa está possuída por espíritos. Sim, alguns diziam que estavam possuídos por espíritos maus. Por exemplo, já entre os bárbaros entendiam que eram os espíritos bons que estavam se manifestando porque haveria uma guerra por chegar. Né? Particularmente os Isso é mais bárbaros. em questão da cultura, no caso. Em questão da cultura. Mas ninguém perseguia até então. Ninguém. Então eles chamavam Anal dos Loucos. Colocavam Elanavevá. Fellini fez um filme sobre isso. E quando inicia essa perseguição? Justamente quando inventaram que a inteligência que tem que se sobrepor. Aí passaram a perseguir a loucura e passaram a aceitar a estética. Que interessante. Uau! Justamente nesse período. Porque quando você fala de... no período em que nasceu... Aliás, Machado de Assis escreveu uma obra chamada O Alienista sobre isso, que ele faz uma sátira. Por quê? Nesse período surgiu Diderot, Montesquieu, todos eles, né? E para a filosofia política da Inglaterra e a própria filosofia francesa. Quando surgiram Voltaire, bom, primeiro, quando você fala assim, cogito ergo sum, penso, logo existo. Aí eu devolvo a pergunta, quem não pensa, não existe? Uau! Essa frase... Eu sempre escutei, onde eu estudei a vida toda, até os 17 anos, eu estudei num colégio, que ele era colégio e do lado, e os mesmos professores e os padres eram seminário. Então nós estudamos num colégio, Salesiano Santa Terezinha, ao lado é o seminário, mas era tudo junto. Né? Então tinha aulas de filosofia, desde pequeno, peguei a época de latim, né? Um pouquinho de latim, tinha alguns que estudavam para aramaico, enfim, mas não era o caso. Depois mudou. Aí depois, ali o lado do colégio ao lado. Então, nós tínhamos aula de filosofia. Isso me incomodava muito, né? Uma vez eu perguntei para o padre da filosofia, padre, mas quem pensa existe. E quem não pensa? Mas como quem não pensa? A pessoa que tem um problema mental. Eu tinha um parente, amigo do papai, um grande amigo, chamado Alberto Calvo, já falecido. Ele era neurologista e psiquiatra, com Freud. Ele foi professor da Escola Paulista de Medicina. Era um ídolo para mim, assim como meu pai. Então, chamou a atenção. Então, quem não pensa não existe. Primeiro. Segundo, eles começaram a chamar de enciclopedismo. O enciclopedismo passou a estipular o que é moral, o que é pressão arterial. Na medicina, passou a se ter o que é pressão arterial normal, 13/8, nesse período. Uau! Começaram a colocar tudo nessa época. Pressão normal, comportamento normal. Olha que interessante. Por isso que os leprosos que eram colocados, na época de Cristo, vocês lembram disso? Os leprosos não eram aceitos, os leprosos eram colocados em leprosários. Aqui vai as várias obras da arqueologia, que você não pode deixar de falar de Michel Foucault. Então, nesse momento, tiraram as pessoas que estavam nos leprosários, aceitaram a estética, que mudou a estética, inclusive. A estética da beleza mudou no período medieval. Era relacionado a conhecimento? Também, porque foi um período maravilhoso. O pessoal fala que foi o período das trevas, não foi. Dos sofistas, no caso. Fala do iluminismo? Os sofistas foi anterior. Oi? Anterior. É o mesmo período do iluminismo? Sim, do iluminismo. Pertence ao iluminismo. Então, quando começaram assim, então vamos segregar. Aí que inventaram os manicômios. Mas, na França, foi interessante porque nós tivemos alguns nomes da medicina, que, por exemplo, Pinel. Já ouviu falar? Está Pinel da cabeça. É um elogio. Porque Pinel foi o médico psiquiatra francês que mais se preocupou, catalogou e se preocupou com as condições dos doentes mentais. Na queda da Bastilha, da Revolução Francesa, tinha 4 doentes mentais lá dentro. Não. A França foi o primeiro país de toda a história a estipular leis de proteção aos doentes mentais, para evitar as chamadas sequestrações arbitrárias. Então, se alguém pegasse um doente mental, tinha que avisar o promotor e o juiz em 24 ou 48 horas no máximo. Nossa. Como se fosse hoje uma audiência de custódia. Interessante. Então, a França, por isso que a psiquiatria na França sempre se desenvolveu. Mas ela cometeu um grande equívoco.
através desse contexto, da contextualização da moral. Então, passaram a ser perseguidos.